Bom, pra gente continuar aqui, a gente vai. Vou ter que começar minha sessão de terapia agora, galera. Minha sessão. Antes de começar o vídeo, eu vou abrir o jogo aqui, vou falar tudo que eu penso do que aconteceu dessa Copa do Mundo, a participação do Brasil da Copa do Mundo. Eu era uma criança de 1 ano de idade na Copa de 90, então eu não vi aquela pífia participação também, que foi eliminado nas oitavas. E o Brasil também foi eliminado nas oitavas dessa Copa, com uma participação tão ridícula quanto. E galera, assim, eu vou dividir essa minha análise aqui em duas questões, tá? Primeiro, eu vou falar do jogo em si. Do jogo. Não, vou dividir em três. Vou falar do jogo, vou falar da participação do Brasil na Copa e no final vou fazer um apanhado do que eu enxergo hoje do futebol brasileiro. Vamos lá, vamos falar do jogo. Jogo, não acho que o Brasil fez uma partida ruim, tá? Não acho. Eu acho que o Brasil foi um jogo, de certa forma, um pouco maluco. Porra, a Noruega já podia ter feito 1-0 muito rápido, com 3 minutos, e estava impedido, anulou o gol. E aí o Brasil ele toma esse susto e meio que dá uma acordada ali, começa a jogar. E aí tem o lance do pênalti, que, porra, eu acho que já tem um erro de origem ali. Porque, porra, fulano tá treinando, tá batendo, tá não sei o quê. Pô, legal, irmão. Mas se saísse pênalti pra Noruega, quem ia bater era o Haaland. Se saísse pro pênalti sei lá, Inglaterra ia bater o Harry Kane. Pênalti de Portugal, Cristiano Ronaldo. Pênalti da Argentina, o Messi, que já perdeu pênalti nessa Copa, mas foi o Messi que bateu. Ou seja, o Mbappé batendo pênalti para a França. Então, assim, o Vinícius Júnior é um péssimo batedor de pênaltis, mas é a questão da responsabilidade. E assim, no final das contas, meio que tudo que ele construiu, porra, foi muito foda, ele jogou pra caralho, foi o nosso melhor jogador, mas tem essa mancha. Então, assim, poderia ter a mancha da perda do pênalti também, se ele perdesse o pênalti, ok. Mas poderia ter a glória dele ter convertido pênalti, brigado pela artilharia. Porque, assim, aquele jogo ali foi muito claro para mim. O Brasil faz o primeiro gol, dificilmente ia perder o jogo, né? Porque o Brasil estava buscando esse gol no início do jogo, não conseguiu. A minha preocupação nesse jogo era muito essa, o Brasil fazer o primeiro gol ali no primeiro tempo. Quando o jogo vai para o intervalo, eu fico muito preocupado por causa disso. Alô, Sintra! Beleza, irmão? Tamo junto. Eu fico muito preocupado no intervalo, porque eu acho que o Brasil, o segundo tempo é complicado, né? Tem as mexidas, enfim. Eu não sei. Mas a verdade é assim, eu acho que o grande ponto que o Brasil não ganhou o jogo é uma coisa muito simples. O pessoal tá dando muito rodeio, mas acho que o Brasil acabou não ganhando esse jogo porque não conseguiu aproveitar as oportunidades. Você perde pênalti, você perde chance na cara do gol. Raiva com a derrota, feliz com o bosta chorando. Vamos chegar lá. É, Você perde o gol, você perde chances na cara, cruzamento, e aí o que não tem, o goleiro fecha o gol também. O goleiro da Noruega faz uma baita partida. E, amigo, por que eu tava preocupado? Porque no segundo tempo eu sabia que o Haaland ia guardar o dele. Todo tempo a gente sabia que o Haaland ia fazer um gol. Aquele gol ali ele ia acontecer em algum momento do jogo. Agora, se o Brasil faz 1-0 no primeiro tempo e amassa, aí, porra, ia ser uma situação mais favorável pro Brasil. Entendeu? Porque o Brasil ia conseguir, de repente, num desespero ali da Noruega, sair no contra-ataque e fazer o segundo, terceiro gol, o jogo ia ficar um pouco mais tranquilo. Mas esse gol não saiu. Aí esse gol não saindo prejudicou tudo. E aí saiu os gols do Haaland, né? Saíram. O segundo gol é um gol de pelada, galera. O segundo gol é aquele gol de. É o tipo gol que o cara, quando você toma o gol, que você fala assim na pelada, irmão, já tira a cerveja aí bota aqui no cooler. Tira. Pô, ficou meio estranho isso, né? Tira a cerveja da geladeira aí, bota no isopor. Pega ali acende a churrasqueira. É gol de final de pelada, mano. Gol de pelada ali. O Danilo, porra, marcou home office ali, mano.
Bizarro. E é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Aí no final tem aquele lance ali do Neymar e tal, do pênalti. Também não tem muito o que falar. Ali o jogo já tinha acabado, galera. Ah, mas o Neymar não sei o que, o Neymar papapá. Já tinha acabado o jogo ali, pô. Aquele gol. Aquele gol tem uma particularidade. São dois gols que eu nunca comemorei em Copa do Mundo. Esse, que é o gol de pênalti, e o gol do Oscar no 7-1. São os únicos dois gols que eu nunca comemorei em Copa do Mundo no Brasil. De resto eu sempre vibrei, vamos lá, gol, não sei o quê. Comemorei. Mas é isso, mano. Essa é a real. Então, dito o jogo, o Brasil poderia ter ganho, mas perdeu um caminhão de jogo. Quem não faz leva, ficou para 2030. Sobre a participação do Brasil na Copa do Mundo. Cara, me preocupa muito a forma com que o meio-campo do Brasil jogou essa Copa. Assim, foi bizarro, mano. Eu nunca vi um meio de campo. Eu acho que o Brasil tem um bom ataque, tá? E até um ataque com gratas surpresas, que foi o Ryan, por exemplo, o Martinelli. O Hendrick, né, teve esse problema aí, mas foi um cara que, dadas as devidas proporções, ele se esforçou. Não dá pra colocar o Hendrick como um cara que iria resolver, não tem como, não tem condições. E o ataque do Brasil é bom, a defesa, apesar das falhas ali, o miolo de zaga eu acho bom, mas o grande problema do Brasil nessa Copa ali era o meio de campo e as laterais, cara. E a gente joga a gente pratica o meio de campo, um jogo de meio de campo extremamente burocrático que não dá pra entender. O jogo do Brasil e Noruega parecia mesmo. Você tinha momentos do jogo que parecia que você estava assistindo Brasil e Croácia em 2022. Aí o time circulando bola no meio de campo e ninguém achando. Então, assim, não é possível que em 4 anos o setor que perdeu muito por conta disso não conseguiu repetir a mesma forma de atuação. Entendeu? Sim, nessa questão ali o Paquetá fez falta sim, na pegada ali no meio de campo. Mas eu digo assim, na fluidez do jogo ali, o Vampeta falou uma parada que é verdade. O Bruno Guimarães sentiu a perda do pênalti, perdeu a dinâmica, perde a confiança mesmo. Pô, a gente perde confiança ali no jogo aí. No FIFA, tu perde o pênalti, tu já fica bolado. Imagina numa Copa do Mundo. Então, assim, não demos sorte também. A sorte é elemento do jogo, não faz parte. Mas eu acho que o meio de campo e as laterais do Brasil me preocuparam muito, assim. Me preocupam até no futuro, porque daqui a 4 anos, quem são os caras assim, que estão despontando? Não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. No ataque você tem um futuro ali no ataque. Mas a bola tem que chegar, porra. Tem que saber. Entendeu? É muito complicado isso. Bom, então, falando sobre isso, questão da Copa, eu vou finalizar a minha fala sobre a questão do futuro do futebol brasileiro. O Wesley é o cara que faz um negócio um pouco diferente ali, né, cara? É o que tem. Uma vez eu vi o Casimiro, Casé, né, falando uma coisa do Wesley num jogo desse de eliminatória do Brasil que me chamou a atenção. O Wesley é o cara que tem um senso de urgência, né, na seleção. E falta muito isso, falta muito isso. Os caras têm que ter intensidade, tem que ter mais ali, sabe? Tem que se impor mais. A seleção brasileira não dá pra ser um jogo 100% reativo, né? Tem que ter imposição, tem que fazer o jogo fluir, acontecer mesmo. Pô, eu vi esse meio de campo da Espanha jogando hoje. Como é que é o nome do... É o Rodri, né? E o camisa 10 também, esqueci o nome do camisa 10 da Espanha. Meu irmão, cara, eu vi um lance no primeiro tempo desse jogo. O cara me acha um passe de primeira, entre linhas, que eu não vi aquilo ali há muito tempo. No futebol brasileiro, então, esquece. Acho que o último cara que eu vi fazer isso foi o Deco, né? Mas você não tem mais aquele meia, o Dani Olmo, né? Esse maluco joga muito, cara. Ele fez uma jogada que me lembrou o futebol brasileiro antigo, que é o meia criativo que resolve tudo num passe de primeira. Então, eu achei muito interessante a forma que tem que ser feito
como eu falei, o estilo do ataque do Brasil não precisa mudar. Eu acho que o estilo é esse mesmo. Mas o meio-campo ali, a galera que carrega ali de trás, tem que ser muito diferente. O futebol mudou muito e evoluiu, e a gente tem que fazer isso de uma maneira um pouco diferente. Pior pra mim foi o cara da Inglaterra que não jogou, levou amarelo e quando saiu de campo quebrou o braço. Ah, é o Henderson, né? Ele tá fora da Copa, quebrou o braço, tá fora da Copa, né? A informação que eu vi foi essa. Mas vamos falar do futebol brasileiro, assim, como um todo. Cara, eu acho que o futebol brasileiro, ele... Eu vi um cara no Charla falando, não é nem o pessoal do Charla não, foi um convidado lá, um cara lá que apareceu, não vi, não sei quem é. Ele... o Estevão é 10, cara. Já é um erro isso, o Estevão ser ponta. Pra mim o Estevão é 10, pô. O Estevão é 10, você bota mais 4 anos ali trabalhando ali o futebol do cara, ele vai ser um 10 do cacete pro Brasil, pô. Joga muito, joga muito. Enfim, o caso do futebol, do que esse cara do Charla tava falando. Ele tava comentando o seguinte, cara, o Brasil, imagina que o Brasil é uma fábrica, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, a fábrica de refrigerante aqui da Convenção. Aí você tem o Convenção de Guaraná, você tem o Convenção de abacaxi, você tem o Convenção de cola, você tem o Convenção de laranja, uva e o de frutaína. Irmão, se todo mundo... Uma empresa, ela visa o quê? Ela visa o lucro, né? Ela visa oferir lucros. Se você tem o Convenção de abacaxi e o de Guaraná, que são os que os mais vendem, por que você vai fabricar mais o de frutaína? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E é isso que meio que tá acontecendo no futebol brasileiro. O mercado lá de fora, eles estão dando prioridade pros pontas brasileiros. Eu vou dar exemplo de alguns. Vinícius Júnior, Rafinha, vou dar exemplos aleatórios aí. Antony, os caras que jogam de ataque em beirada do campo. Né? E aí o que acontece? O que o pessoal aqui no Brasil faz? Só tá produzindo esse tipo de jogador com essa característica. Ah, o maluco bom de bola, ele vai ser ponta. Ele não vira mais centroavante e ele não vira mais camisa 10. Ele vai ser ponta. E aí você vê desde a Copa de 2022, que é a Copa que foi 26, você vê a seleção com uma porrada de ponta e essa aqui também. É porque teve corte, né? O Rafinha se machucou. Mas é tudo jogador de lado de ponta, de lado de canto. Até o Rodrigo, que você vê que é um jogador que ele é... Você vê que a característica dele é mais centralizado, muitas vezes ele foi escalado como ponta. Entendeu, pessoal? É isso que eu tô querendo dizer, que eu tô querendo passar para vocês. Então, assim, aí vamos parar para perguntar. Essa culpa é só da CBF, é só do Ancelotti, é só dos jogadores? Cara, é muito maior e é um discurso velho que eu tô falando isso. O Brasil, ele tem erros de concepção na base já de muitos anos. Pô, e assim, eu acompanhei isso nesse último tempo aí. Vocês sabem que eu sou presidente do Oeste Rio, que não é um clube federado, é um time amador de sub-13, cara. A gente disputa campeonato sub-13 e eu também acho que vai dar zebra na Copa, tá? Opa! E aí, Pablo, beleza? O que acontece? Eu acho que a gente tem um problema muito grande no nosso futebol que... Cara, eu sou um cara meio radical, meio fundamentalista, cara. Porque assim, o que a legislação, a Lei Pelé fala, né? A Lei Pelé, ela divide o atleta em duas formas, né? O atleta de alto rendimento. Ele coloca o atleta como até 14 anos como formação. Então você tem a sua formação desde que você entra ali, 6, 7, 8 anos, até os 14 você está se formando como atleta. E a partir ali, aí existe uma parte ali que ela é uma transição, que é entre 14 e 16 anos, que você já tem ali um alto rendimento, mas você não pode se profissionalizar por força de lei.
É como se fosse um menor aprendiz, vamos trazer para nossa realidade. E aí, a partir dos 16 anos, a lei permite que você seja um profissional, né? Assine um contrato profissionalmente. Cara, qual o problema que eu enxergo nisso tudo? A gente está errando nessa parte até os 14 anos. Eu vou dar uma opinião aqui que eu acho que muita gente vai achar muito impopular. Mas eu acho muito ruim essa concepção, por exemplo, de escolinha de futebol, o garoto de 10, 11, 12 anos jogar em campo society. Eu acho que agrega pouco para a formação do atleta. No meu mundo ideal, se eu tivesse um clube assim para chamar de meu e ali, né, eu tivesse grana, se eu tivesse um acesso dentro de uma federação para poder fazer o negócio, a minha concepção de futebol é o seguinte: até os 14 anos, todo mundo ia fazer salão. Aí dos 12 até os 14 poderia mesclar salão e campo, porque aí dos 12 aos 14 você já começa, dependendo da criança ali, que com 13 anos o moleque já começa a pegar corpo, né? E aí de 14 pra frente que ali você coloca a transição pro campo. Porque assim, cara, hoje o que acontece? Eu vejo pelo meu filho, cara. Meu filho ele jogou campo e ele gostou do salão. Cara, é notório a evolução técnica dele depois que ele começou a treinar no salão. É bizarro, o espaço é menor, a bola é mais difícil de chutar, você tem que ter mais controle, o espaço é reduzido. Então, assim, e os maiores ídolos, os maiores jogadores, eles sempre começaram no futebol de salão, pô. Entendeu? É isso, ó, o 15 de Piracicaba, né, assim, é salão e campo, pô. Você tem que fazer. O moleque hoje, ele chega no clube e ele joga só campo, pô. Tá errado isso. E aí, quando ele não joga no campo de 11, aí o espaço que eles entendem de ser o espaço reduzido é o society. Porra, não faz sentido, mano. Não faz sentido. O society é um campo bem maior, ou seja, ele vai ter menos contato com a bola. É uma bola que não é igual a do campo, mas também não é igual a do salão, então ela fica no meio termo. O terreno é horrível, porque a bola ela quica muito mais e ela corre muito mais. Ou seja, para um garoto que ainda está aprimorando ali a coordenação motora, ele vai desperdiçar muito tempo até ele conseguir dominar aquilo ali, entendeu? E aí ele acaba que a progressão dele acaba sendo muito lenta. E aí você reflete isso aonde? Num lance igual o de ontem, que o Hendrick, quando recebe já cai a cara, ele já domina errado, pô. Entendeu? Se você tivesse um cara ali 100% salão ali, aquela bola ia colar no pé dele. O Messi é salão, pô. O Messi jogou salão a carreira dele de base toda. Olha como é que a bola gruda no pé do cara. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa errada, cara. E assim, eu vejo, só pra finalizar, que já tá ficando grande pra caralho isso aí. O que eu vejo no futebol, hoje também, tem muita coisa errada em termos de interesse. Questão de bet, patrocínio, televisão, a imprensa atrapalha pra caralho. Tudo isso aí tá rolando. Só que o que acontece? O erro do futebol brasileiro hoje, pra mim, começa dentro de casa. Você tem um filho, com 8 anos de idade, você já trata ele como uma mercadoria. Meu amigo, isso está errado. 8 anos de idade, seu filho parece ser um bom jogador. Irmão, bota o moleque pra se divertir. E aí, se ele entender que aquele compromisso fizer sentido na vida dele, aí sim você pode fazer daquilo ali algo mais sério. Sabe o que o Brasil está produzindo? Milhões de pais do Michael Jackson. Só que, infelizmente, nem todo mundo tem o talento do Michael Jackson. Entendeu? E nem todo mundo, mesmo que tivesse o talento, iria aguentar a pressão que o Michael Jackson aguentou. Até porque nem o próprio Michael Jackson aguentou. Porque todo mundo aqui conhece a história de vida dele. Se o Michael Jackson teve a vida abreviada aos seus 50 anos, muito se deve à atitude do seu pai. E aí você, pai de atleta, que pressiona seu filho, que já xingou, já cansei de ver filho ser xingado pelo pai, ser esculachado pelo pai à beira de campo. Eu acho isso um absurdo por causa de futebol, por causa de jogo. E você, esse é o recado pra você.
Se você está fazendo isso, você está fazendo um mal pro seu filho. Você está sendo um péssimo pai. Porque o pai, para mim, ele é o que dá apoio e dá força. Não é porque ele errou um gol, porque ele frangou numa jogada, ou porque ele perdeu, ou tomou um drible, deixou de dominar a bola, que isso vai ser feito. Então esse recado é para todo mundo que está envolvido no futebol, você que é pai, dê apoio pro seu filho, dê carinho e veja o que realmente precisa ser feito pro fortalecimento e amadurecimento técnico do seu filho dentro do esporte, né? Não é assediar ele moralmente na frente de todo mundo, entendeu? E outra coisa, só para finalizar aqui, que eu já me estendi demais. Existe uma situação também que é o seguinte: o cara chega, o cara chega, eu vivi isso lá no Oeste Rio. Porra, tem uma porrada de pai que acha que o filho é o Neymar, é o Pelé, é o Ronaldinho Gaúcho, o Romário, o Ronaldo Fenômeno, dizendo que o moleque não joga porra nenhuma, entendeu? E, porra, tem que botar o moleque pra jogar, o moleque não pode sair do time. E detalhe, a gente ali não ganhando porra nenhuma, entendeu? Até mandar um abraço pra rapaziada da diretoria, o técnico Diego, o Fabão, o Anderson, o Marcel, que fez parte da nossa diretoria também. Irmão, a gente ali ficava escutando buzinada dos outros. Não tô falando de pai, não, é torcida também. Pessoal de fora, um monte de gente piruando e a gente não ganhando nada e aquilo ali não era profissional, irmão. Então, assim, imagina isso numa Copa do Mundo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, o brasileiro, ele tá perdendo muito a noção das coisas quando o assunto é futebol, cara. Aí entra aquela frase de Nelson Rodrigues, né? Que o futebol é a mais importante das menos importantes. Tá todo mundo botando o futebol como meio de salvação de vida. E aí você terceiriza esse meio de salvação para uma criança. Entendeu? E aí Ministério Público não faz nada. Eu não vejo o Conselho Tutelar resolver porra nenhuma disso. O máximo que eu vi, a única atitude que eu vi, que eu acho uma atitude extremamente sensata, foi a Federação Paulista de Futebol que fechou portão para jogos de categorias de base até acho que sub-15, sub-12, sub-15. Não pode ter mais torcida, porque estava dando muito problema, confusão, as crianças estavam tendo problemas, muito assédio moral. E, amigo, se a gente não começar a repensar isso aí, se a gente não começar a melhorar os nossos seres humanos, a cabeça, o mental dos nossos filhos, dos nossos seres humanos, não, vai chegar 2030 a mesma coisa, 2034 a mesma coisa, entendeu? O pênalti que o Bruno Guimarães perdeu, você vê ali, se você pegar o replay do lance ali, a hora que o Bruno Guimarães vai se preparar para bater o pênalti, o nível de nervosismo que ele tava, irmão, já tinha grande chance de... Ele já perdeu o pênalti ali, pô. Então hoje o futebol ele é mental. Você acha que a Noruega ganhou aquele jogo ali muito por causa do mental. O time fez 2-0 ali, acabou o jogo, eles furaram a bola, mas isso é o quê? Controle mental. Podia ter feito terceiro? Podia, mas aí eles não se expõem. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E aí é isso. E outra coisa, assim, eu acho que falar do Neymar hoje já é meio até que falar, chutar cachorro morto. Neymar hoje literalmente é um cachorro morto na seleção. Então, eu prefiro olhar para frente. Eu prefiro olhar para frente, aprender com os erros e tentar fazer diferente, porque a gente está repetindo os métodos e os métodos dos pais são os mesmos, dos dirigentes são os mesmos, dos treinadores são os mesmos. Se continuar dessa forma, você acha que de 4 anos em 4 anos isso vai mudar? Muito difícil, muito difícil. Então, é isso. Vamos que vamos.